prestar consciência também. Pessoal, olha só, ondulatória é uma matéria light nesse começo, porque assim a aula de hoje ela é essencialmente teórica. Eu só tenho que te mostrar alguns elementos, te relembrar algumas ideias sobre as ondas. Primeira coisa que a gente tem que apagar na tua mente, a onda do mar, aquela que o surfista pega. Aquela onda não é uma boa onda para a gente começar a falar de ondulatória. Porque a primeira coisa que tens que sair daqui sabendo é que onda é uma propagação, uma perturbação, aliás, que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia e não matéria. Onda não transporta matéria. Como o surfista na onda é matéria e está sendo transportado por ela, naquele momento ela deixa de ser onda. Olha que interessante. E outra, a onda do mar carrega água consigo, não carrega? Então ela não serve para exemplo de onda, porque onda na física não transporta apenas energia, esse belo nome. Então olha só, onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio. Posso fechar a porta? Claro, querida. Transportando apenas energia. Cara, quantas questões de vestibular eu já vi pegando nesse ponto, querendo convencer o aluno de que onda transporta matéria. Não transporta, apenas energia. Ou seja, para poder usar o mar como exemplo de onda, nós temos que pensar uma onda em alto mar, sem vento. Porque se tiver vento já fazendo a crista da onda, aquela do filme, sabe, engolir o barco, já não é o fenômeno que nós queremos estudar. Não que não seja importante aquele fenômeno, mas aí é um fenômeno muito mais complexo, que exige muito mais estudo matemático para poder ser entendido. Nós queremos só uma onda assim, ó. Perfeitinha, aqui era o dia mais perfeito do mundo, liso, não tinha uma gota de vento. Aí de repente, sei lá, cai um elefante aqui. Aí esse elefante gera ondulações perfeitas assim, ó. Aí primeira coisa para a gente poder conversar, nós temos que saber os elementos que aparecem nessa onda. Ah, detalhe, uma coisa que eu não acreditei quando o meu professor me contou, eu duvidei na cara dele, falei, professor, me desculpa, não posso acreditar no que o senhor está me falando. Ele falou o seguinte, que se tiver uma rolha aqui do lado, a rolha só faz isso, ó, pra cima e pra baixo, ela não vai pro lado. Eu falei, cara, tá tirado. Por sorte, quando esse embate aconteceu, finais de semana, como eu faço até hoje, eu ia lá pra Imbituba, na beira de uma lagoa, onde meus pais têm uma casa lá bacana, na beira da lagoa, e eu vivia na lagoa. Então eu esperei o dia, primeiro manhã sem vento, peguei uma rolha, meu pai sempre tomou muito vinho, e aí peguei uma rolha lá na cozinha e desci pra lagoa, com uma pedra. Pronto, botei a pedra do lado da lagoa, né? E joguei a pedra aqui. E fiquei olhando para a rolha. E embasbacado, a rolha fazia assim. E não se moveu uma gota para a direita, para onde as ondas passavam. Eu tive que dar o braço a torcer, o professor estava certo. Se tá tipo numa lagoa, por exemplo, totalmente lisa, e eu taco uma pedra, todas as ondas que vão fazer são iguais, no mesmo formato, tamanho e tal? Ah, legal, bacana, bacana. Olha, nós teríamos que ver a geometria da pedra. Porque se a pedra, por exemplo, tiver dois bicos, uma parte mais pontuda que vai tocar na água primeiro, gerando uma primeira perturbação, e depois essa parte também vai bater na água, gerando outra perturbação. Vão ser duas ondas, pelo menos, que ao se misturar vai dar um padrão de interferência que vai parecer uma loucura. Mas então aqui a nossa pedra ela é pequena o suficiente, redonda o suficiente para ter um único impacto. E nessa hora ela gera realmente ondinhas que olhando de cima, né, se a pedra caiu aqui, ó, quem fosse olhar lá de cima, veria isso, ó, com o passar do tempo. É assim que a gente representa o que a pessoa vai ver. Na verdade, a pessoa só vai ver aquelas coisinhas redondinhas que todos vocês certamente já viram quando uma pedra bate na água, né? Por que uma a gente faz linha cheia e outra a gente faz pontilhada? Exatamente, porque uma é crista, e aí a gente desenha ela com linha cheia, então isso aqui representa uma crista, e ali é o vale. É só para ser criativo, né? Tem as aves, tem o sol, as nuvens, certo? E ali passa o riozinho, aí é o vale, beleza? Né? Não tem como errar isso, né?
E crista é a crista da onda mesmo, né? É a crista da onda lá do surfista, embora a onda do surfista não seja a onda, afinal a onda não transporta surfista, não transporta matéria, essa onda que nós estamos aprendendo hoje. Outra coisa importantíssima a respeito da onda, esse tamanho aqui, ó, chamado de amplitude. Muito importante lembrar disso aí. Tu intuitivamente já sabe o que essa amplitude significa, né? Tu tem essa noção, tu tá no mar, lá entrou no mar, tem ondinha de 30 centímetros vindo, tu pula nela, fica bem feliz. Começa a vir ondinha de 1 metro. Tu mergulha por debaixo dela, já vê se está perto da água, né, da areia. Se tu vê uma onda de 10 metros vindo, tu faz o sinal da cruz e já era, certo? Ou seja, tu sabe que a amplitude tem a ver com o poder da onda, com a energia que ela carrega. Então é bacana tu saber, a amplitude está relacionada à energia transportada pela onda. Não é só a amplitude, né, mas também a amplitude. Pois não, fica à vontade, querida. Ô galerinha, o que seria a velocidade dessa onda? A velocidade dessa onda seria que distância que ela vai avançar aqui para frente com o passar do tempo, né? Se em 1 segundo ela avançou 3 metros, eu vou dizer que a velocidade dela é 3 metros por segundo. Então eu posso dizer que a velocidade de uma onda pode ser medida através do deslocamento da frente de onda. Olha que nome justo. Frente de onda. É justamente o ponto que separa a região perturbada da região não perturbada, frente de onda. Então poderíamos dizer, se bem que pensa bem, se eu medir a velocidade de propagação dessa crista aqui, também não tem problema nenhum, vai ser a mesma velocidade de propagação da frente de onda, sem problemas. Representação de vista lateral, né? E a representação é vista superior. Então aqui vamos chamar vale, isso aqui é um vale. Olha, a primeira coisa, de repente, mais importante que eu vou te falar sobre a onda que tu não pode esquecer. A distância entre 2 cristas consecutivas, ou entre 2 vales consecutivos, ou entre 2 quaisquer pontos correspondentes. Tu entende o que eu digo por pontos correspondentes? Ó, esse ponto, ele tem as mesmas características desse, tá vendo? Né? A esquerda desse a onda cresce, ó. A esquerda desse a onda também cresce, ó, vai para uma crista. Então esses 2 pontos estão afastados da mesma distância que 2 cristas ou que 2 vales. Essa distância é chamada comprimento de onda e é representada pela letra grega lambda. Então isso aqui é um tamanho muito importante da onda. Comprimento de onda. Tu vê, né, cara? É mais ou menos como aquela primeira aula de espelhos e de lentes, que a gente só fala o nome da galera. Mas tu vê, se tu não te familiarizar com esses nomes, na hora que tu for ler uma questão de ondulatória, tu fica perdido, tu não sabe do que ele está falando. Então tem que ficar familiar, tá? De crista, vale, amplitude, comprimento de onda, frente de onda. Olhar para esse desenho também e já entender o que está acontecendo, saber que é crista e que é vale, ou seja, se fosse representar de lado, né, seria assim, ó. Né? A pontilhada seria um vale, a linha cheia seria uma crista. Show de bola. Mas talvez o mais importante de tu sair hoje sabendo de tudo isso ainda é o famoso período e frequência. Se bem que tu já teve um pouquinho de MCU, não teve? O que é MCU? Parabéns, movimento circular uniforme. Por que movimento circular? Porque é em círculo. Por que uniforme? Quase, mas foi muito bom, eu gostei do cuidado. Gostei do cuidado que teve com a velocidade, mas a velocidade tangencial não pode ser igual sempre. O módulo dela. Ah, o módulo dela é igual, é isso aí. Né? Show de bola. Movimento circular uniforme. O que tu chamava de período do MCU? Era o tempo que ele demorava para dar uma volta. Esta é a definição de período em MCU. Tempo para completar uma volta. Qual é a definição de período para a onda? Tempo para completar uma oscilação. De maneira genérica, o que é período? Para qualquer coisa repetitiva dessa vida. Tempo para completar uma coisa. Qualquer coisa.
Qualquer coisa dessa vida que se repita, meu querido, esta coisa apresenta um período. E o período é o tempo que a coisa demora para... Como assim coisa, professor? Coisa, querido. Tipo, uma volta de um objeto, o pingar de uma pia, plém, 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 o ciclo menstrual da mulher que se repete, qualquer coisa nessa vida que se repita, as tuas paixonites, qualquer coisa. Eu digo paixonite porque assim, eu comento com a galera, né, que eu fico assustado às vezes, porque tu encontra de tudo nessa vida. Tu encontra cara que tem 50 anos que era para ser maduro, que se apaixona e entrega o dinheiro para futura esposa. Existe. Eu lembro que comigo foi muito interessante. Aos 12 eu me apaixonei, achei que era para sempre, aí vi que não era. Aí aos 13 e meio me apaixonei, achei que era para sempre, e pensei, pô, mas da última vez eu achei que era para sempre e não foi. Eu vou curtir, mas eu acho que de repente não vai ser para sempre, né? Já que eu tinha essa sensação e me iludi. E realmente não foi para sempre. Na terceira vez, eu jurei que era para sempre, mas pensei comigo, não é, tô viajando, é só uma... Mas eu vou curtir. Eu só estou te dizendo isso, não estou dizendo para tu não te entregar nas tuas paixões, pelo contrário, eu sou um apaixonado, tem que se entregar mesmo. Mas com o pé atrás de saber que a vida é longa e que tu vai ter muitos parceiros ainda até encontrar de repente teu grande parceiro ou parceira, né? É isso aí, é questão de bom senso, de lógica, né? Tu vê, apesar de eu ser romântico, eu tenho que botar um pouquinho de lógica na minha história, né? Certo? Mas é tão legal, né? O cara se apaixona... Parece que deixou de ser uma pessoa, né? O normal que mente, que, sei lá, dorme, ronca, faz cocô. Ô, galerinha, interessante a vida. O que é frequência, então? Tu lembra do MCU, o que é frequência? Legal, é o número de coisas realizadas em uma unidade de tempo. Por que tu tem que conseguir esses conceitos aqui na física? Porque tu usa eles no teu dia a dia. Ah, qual é o teu período de descanso? Se o cara fala 3, da 1 às 2, tu entende, pô? É o tempo que ele ficou descansando. É o tempo que durou o descanso dele, a coisa, o descanso. Com que frequência tu vai pra balada? Ah, eu vou pra balada 2 vezes por semana. É assim que tu responde quantas vezes a coisa acontece naquela unidade de tempo, 1 semana, certo? Então, como tu usa isso no teu dia a dia, tu tem que conseguir recuperar para a física. Mas não é trivial. Eu lembro que quando meu professor me ensinou isso, ele me deu fórmula pronta. E ele era até um professor razoável, cara. Olha só, ele me falou assim, Otávio, quer calcular o período? Tu pega o tempo e divide pelo número de coisas. Tá bom, tá bom, tá bom. Repetições. É proposital, tá? É para tu justamente... Pode deixar coisa, não tem problema. Certo? Mas já que é ondulatória, né? É o número de repetições. Não gostou de repetições? Ah, tudo bem. Oscilações. Tá? Aí olha só, o que é período? Ele me ensinou assim, ó. É tempo dividido pelo número de oscilações, repetições. Otávio, quer calcular a frequência? Pega o número de repetições, oscilações e divide pelo... Só que ao fazer isso... Eu sempre, foi o segundo ano, tá? Foi o segundo ano. Eu já estava percebendo que tinha muita fórmula que no vestibular eu não ia ter. Eu já estava ligado o que era o formulário da UFSC. E eu sabia que no formulário da UFSC isso aqui não existia. Então eu já fui para a prova querendo não usar essas fórmulas que ele forneceu. Porque fala sério, se o cara fornece essa fórmula, que raciocínio eu tenho que ter? Olhar para a fórmula, botar os números e dividir. Entendeu? Aí tu tá, na verdade, fazendo com que os teus alunos não exercitem o cérebro, né? Por isso que eu jamais vou te fornecer essas fórmulas idiotas. Jamais farei isso contigo. Tu vai ter que saber fazer uma regra de 3, né, cara? Uma regra de 3, tu sabe, não sabe? Então fechou. Exemplo. Uma onda executa 20 oscilações em 5 segundos. Calcule o período. Regra de 3, eu vou te ajudar de novo. Regra de 3 nós estamos fazendo. Aí o enunciado diz, uma onda executa 20 oscilações em 5 segundos. E eu te pergunto, calcula o período. Uma oscilação é x, cruz credo. Pelo amor de Deus, pra que a fórmula? É pra fritar o cérebro da criança? É pra ela parar de usar o cérebro, é isso? Enferrujar?
Estou te pedindo muito para usar uma regra de 3? Não, tens que aprender a fazer isso. E se eu perguntasse, não, eu não quero o período, eu quero a frequência. Qual é a frequência? É quando as oscilações ocorrem em 1 segundo, cruz. Se tu for perceber o resultado desse cruz credo, é justamente essa fórmula no final que sobra. O que sobra para o período é o tempo dividido pelo número de oscilações. Mas é claro, né, cara? Se eu pego o tempo total e divido pelo número de vezes que a coisa foi e voltou, eu descubro quanto tempo demorou cada coisa, né? Também dá para pensar assim, né? Lembrar o que significa o processo de divisão. Então não é difícil também entender a fórmula. Se eu pego quantas repetições ocorreram e divido pelo tempo total, eu vou estar descobrindo o número de repetições para cada um tempinho desse que aconteceu. Qual é a unidade do sistema internacional? Do sistema internacional para tempo, né? É segundo. Portanto, a unidade de período vai ser segundo no sistema internacional. E frequência vai ser segundo na menos 1, 1 sobre segundo. E o amigo está coberto de razão. A gente chama isso de Hertz. Então, Hertz é a unidade de frequência do sistema internacional. E o que significa Hertz? Nesse caso, oscilações por segundo. Parabéns, que é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Oscilações por segundo. Hertz, dimensionalmente, é a mesma coisa que segundo na menos 1. Show de bola. Então, tu vê, ó, na tua próxima prova, eu já te prometo questãozinha de período e frequência. Questãozinha boba de período e frequência. Mas tem que saber fazer regra de 3. Ou, não sei, se tu quiser decorar a fórmula, também não me importa mesmo. Pode decorar. Só acho que é mais arriscado, né? Porque a chance de tu esquecer até o vestibular é grande. E regra de 3 é uma coisa que tem que saber para tudo nessa vida, né? Diz o nosso diretor que regra de 3 é 99% da matemática. E eu concordo, de ensino médio é quase isso. Quase isso. Mas o cara é fera. O cara é ninja mutante em regra de 3. Ele mata 90% das questões de ensino médio. Às vezes sem precisar usar fórmula de física, sem usar outras coisas. É real. Se vocês soubessem super bem regra de 3, cara, o nível já vai lá pra cima, meu querido. Galerinha, nada demais até agora, hein? Alguns elementos, período e frequência, que era algo que já fazia parte da tua vida, não é novo. Então vamos encerrar a aula. Eu até teria mais teoria para falar. Mas para a aula não ficar muito enfadonha, deixa eu encerrar com algo um pouco mais importante para que eu possa te sugerir uma tarefa da aula de hoje. Vamos terminar a aula falando então da equação fundamental da ondulatória. Da equação fundamental das ondas. Galerinha, o negócio é o seguinte. Imaginem vocês que eu tenho uma onda com esse formato aqui. O que é isso aqui mesmo? A frente de onda. Ela avança enquanto oscila, não é isso? Ela avança enquanto oscila. O mais interessante é que a cada período, e lembra, período é o tesão. A gente chama de tesão período, para não confundir com tezinho, que é um tempo específico, né? A cada período, esta onda completa uma repetição. E além de completar uma repetição, ela avança essa quantidade aqui para frente, ó, o famoso comprimento. Quer dizer que um período depois dessa fotografia que eu tirei da onda, por exemplo, se propagando naquela situação que a gente conversou, ela estaria na seguinte situação, ó, onde é crista, agora é vale, e vice-versa. Concordam comigo? E ela vai ter avançado uma vez ainda. Observe que depois de um período ter ocorrido, a onda avançou para frente, lambda. A cada oscilação completa de uma onda, ela avança o seu próprio comprimento de onda. Se o comprimento de onda for 10 metros, e ela completa uma oscilação a cada segundo ela vai avançar 10 metros. Se eu sei disso, eu consigo já armar uma fórmula para determinar a velocidade da onda. Afinal, velocidade é distância sobre tempo, não é a ideia do nosso querido Galileu Galilei? Qual é a distância que a onda avançou mesmo daqui para cá? Lambda, não foi? Lambda. E quanto tempo ela demorou para avançar lambda metros? Ela demorou um período, né? Ela demorou um período, que é o tempo que ela demora para completar
uma oscilação. Mas olha só, olha para a fórmula do período e olha para a fórmula da frequência. O que elas têm de diferente uma da outra? Uma é o inverso da outra. Então, na verdade, no vestibular, a fórmula que tu vai ganhar para período e para frequência é a fórmula que diz o seguinte, ó. Frequência é o inverso do período. Essa fórmula tu ganha, porque aquelas duas tu vai suprir com a regra de 3. Pensem comigo, meus queridos, aqui não está dividindo pelo período, mas dividir pelo período não é o mesmo que multiplicar pela frequência? Pronto, eu vou substituir o período, a divisão pelo período, pela multiplicação pela frequência. Esta é a famosa equação fundamental das ondas. Pessoal, o que é o V mesmo? O que é o lambda? O lambda é o comprimento de onda, de crista até crista, de vale até vale, e F, a frequência, só isso. Eu já vi de tudo aí no vestibular, da galera chamando essa fórmula, né? Eu já vi o cara falar assim, ó, vamos lamber feridas. Te juro, o professor de cursinho ia falar pra galera, vamos lamber feridas. Não sei de onde é que veio. Aí eu já escutei um aluno falar, vamos lamber facas. Vai querer ser cozinheiro, ou cortar a língua, sei lá. Né? Eu prefiro assim, ó, veja o que uma lambida faz. Certo? Então, veja o que uma lambida faz. É a técnica que eu uso para gravar. Aliás, como é que era aquela mesmo? PV? Eu sempre esqueço aquela fórmula. Ah, pode ser PV tipo voltar, que bonito. Tinha outra, né, de estudo dos gases. PV igual a NRT, né? Lembra? Padre voador não retorna à Terra? Tem outras, cara. Teve uma questão da minha prova da física. Claro que eu não usei esse macete, né? Pra não ficar vergonhoso, eu reduzi a formuleta. Mas tem uma fórmula que eu vou te ensinar na física C. Física E ou C, não tô lembrado. Que é Habib me vê um kibe. Que mata a questão. Mata a questão. A fórmula do Habib me vê um kibe, ela mata a questão. Então é isso aí. Veja o que uma lambida faz. E a tua tarefa, meu Deus? Arrisca, sem medo de ser feliz, a página... Anota aí, meu querido. Ó, página 40 dá pra fazer. Página 40. Isso não é só algumas, não. É toda a página 40. Chega de preguiça agora. Final do ano já.